Seguinte, pessoal, a gente vai ver nessa palestra as features do ASP.NET Web API, que é a nova feature do ASP.NET MVC 4, tá? Isso já vem dentro do ASP.NET MVC. E como usar isso no Windows Azure. A gente vai ver técnicas de deploy e serviços do Windows Azure que suportam o Web API. Eu sou Valdir Félix, trabalho na 2PC como arquiteto de software. A gente é uma empresa de consultoria, tá? A gente tem outros negócios também, mas consultoria é o nosso carro-chefe. E a gente faz trabalho de desenvolvimento de aplicações em geral e consultoria em modernização de ciclo de desenvolvimento das empresas. Então, a gente tem clientes em todo lugar do Brasil. Nossos principais clientes são empresas desenvolvedoras de ERP. Tá? Então, nosso foco é empresas que trabalham com ambiente mais corporativo mesmo. E a gente ajuda essas empresas a desenvolver o software melhor, né? A desenvolver as coisas e modernizar o seu ciclo de desenvolvimento. Tá? Eu trabalho especificamente na área de arquitetura, de software, teste unitário, essas coisas. E a gente vai ver alguma coisa aqui sobre o Web API, coisa que a gente já está aplicando nos nossos clientes. Tá? Então, isso aqui não é coisa que a gente lê num livro e faz dar uma palestra. Não, a gente vive isso aqui no dia a dia, no campo. Tá? Então, muitas empresas hoje saem do Delphi, o cara cai diretamente no ASP.NET MVC. Então, não tem transição. Então, os caras sofrem um choque tecnológico muito grande. Existe um gap de conhecimento, o cara não sabe HTML, o cara sabe JavaScript, o cara não sabe como o HTTP funciona. Então, é um choque tecnológico muito grande mesmo. Então, a gente ajuda a amortizar esse impacto, tirando esse gap aí e dando à empresa vários anos de experiência em pouco tempo. Tá? Então, começando aqui, o que é o Web API, né? O Web API, ele é um serviço REST, tá? Implementado em cima do ASP.NET MVC, beleza? Isso te ajuda a criar software melhor, tá? Software mais distribuído, mais conectado. Vamos ver o que é esse tal de REST, tá? O REST, ele é um serviço, tá bom? Só que ele é um serviço baseado totalmente em HTTP, beleza? Então, no REST temos o seguinte, temos uma URI e temos um método, beleza? Então, quando eu faço uma chamada REST, eu sempre tenho isso aí, tá? Na URI, eu estou dizendo qual é o recurso que deve ser acessado, beleza? Então, se eu acesso, por exemplo, nome do site / clientes, o que é que eu estou querendo acessar? Os clientes, né? Óbvio, beleza? Então, com o serviço REST, eu consigo dar a resposta de uma chamada a uma URL, por exemplo, em vários formatos. Então, ali eu tenho o formato 1, 2, 3 e 4. Poderia ter vários. Tá? Os formatos padrão de mercado hoje são 2, XML, que é bem conhecido de todo mundo, né? E JSON, que é um padrão que vem junto com o JavaScript. Beleza? Esse padrão que vem junto com o JavaScript, ele é bastante leve. Tá? Ele, ele é bem reduzido. Ele é um padrão, uma notação bastante reduzida. E o que tem dado a ele grande notoriedade no mercado. O cara precisa de velocidade, o cara precisa de poucos dados sendo transferidos, porque tudo é caro, tudo é cobrado. Então, quanto mais leve, quanto mais rápido for a resposta, melhor. Tá? Fora isso, eu tenho sempre uma URL. Sim, beleza. Eu já sei que eu vou acessar os clientes pelo / clientes. Mas como é que eu vou inserir um cliente, fazer um get no cliente, dar um update e excluir aquele cliente? Tá? Então, isso vai ser feito a partir de métodos, que são esses aqui. Tá? Get, post, put, delete. Isso aqui são nada mais do que verbos HTTP. Beleza? Então, qualquer browser ele consegue fazer isso aqui. Qualquer dispositivo que acessa a internet consegue se conectar a partir da internet usando o quê? HTTP, claro, e consegue fazer todos esses métodos aqui. Então, eu vou requisitar o cliente usando o get, eu vou recuperar o cliente. Se eu faço um post, eu estou jogando dado para ele, ou seja, eu estou inserindo um cliente. Se eu faço um put, por padrão, o put serve como update. Então, eu vou dar um ID do cliente e as alterações que vão nele. Então, você vai atualizar aquele registro. Tudo a partir de uma única URL. Beleza? O delete funciona igual. Ok? Então, o REST é bastante simples. Tá? Ele é feito para ser simples mesmo e ele usa o HTTP em todo momento. Então, ele é um serviço que ele conversa com o HTTP, ele usa o HTTP como base. Tá? O que faz com que ele seja bastante escalável, porque o HTTP ele foi feito para ser escalável. Então, para que eu vou desenvolver uma outra coisa se eu já tenho um HTTP que funciona perfeitamente para mim?
Então, a internet só é internet hoje em dia por conta do HTTP, que é leve, que é desacoplado, que é fácil de escalar. Tá? Senão a gente não teria a internet como ela é hoje. Beleza? Então, visto isso, a gente tem o porquê do Web API. Né? Por que eu vou utilizar o REST? Tá? O REST tem uma forte interoperabilidade, porque, como eu falei, qualquer coisa que acessa a internet consegue acessar, usar HTTP. Consegue dar um post, um delete, um put, um get. E isso é muito fácil. Qualquer dispositivo consegue. Não é um SDK, não é um web service. Eu não estou usando um WCF, que com Java não se comunica. Não é assim. Então, se eu estou num dispositivo móvel, no Android, por exemplo, eu posso fazer uma requisição HTTP, montar o cabeçalho HTTP e mandar a requisição. E o serviço vai funcionar perfeitamente. Assim com Python, com PHP, com qualquer linguagem. Afinal de contas, é HTTP puro e simples. Beleza? Então, a interoperabilidade é muito fácil. Fácil escalabilidade. Porque usa HTTP por baixo, o HTTP já é escalável. E com isso, eu ganho bastante performance e facilidade de crescer a aplicação. Beleza? Então, à medida que eu vou crescendo serviços, por exemplo, eu estou usando SOAP, o cara vai ficar com um envelope de SOAP do tamanho de um trem. Certo? O que acontece? Começa a ficar lento e onerar o desempenho da aplicação. Estou trocando muita mensagem, etc. Com HTTP, isso é mais difícil de acontecer, porque as mensagens são bastante reduzidas. É um request só. E a coisa está sendo feita. Abraça completamente o HTTP, isso eu já falei, e é simples de ser implementado e muito leve. Então, o API ele é simples, tá? Não pense que ele é difícil, ele é um paradigma um pouco diferente do que vocês estão acostumados. A gente vai ver como é que funciona. Mas ele é muito simples. Ele é mais simples, inclusive, do que desenvolver controllers para o MVC. É mais simples, inclusive. Tá? E ele é muito leve. O que mais? Então, com isso, eu consigo ter aqui o meu serviço, tá? Eu represento isso aqui com a nuvem, beleza? E entregar conteúdo para diversos dispositivos. Tudo que eu quero hoje em dia, né? Todo usuário tem um smartphone conectado à internet, tem um tablet, quer acessar a mesma aplicação pelo browser, quer utilizar a aplicação no Opera, no Safari, no Chrome, no Internet Explorer. E até, às vezes, na TV. O cara tem um aplicativo de TV digital e quer acessar, porque lá dentro da TV tem um browser também. Então, como é que eu consigo acessar isso? Né? Desenvolver uma API é muito importante para conseguir escalar. Empresas como essas aqui começaram a implementar API há muito tempo. Tá? Então, isso aqui é um dado de uso de serviços REST durante o tempo. Tá? eBay foi o pioneiro. Em 2000, começou a implementar esse tipo de serviço. Tá? Em 2002, a Amazon começou. Salesforce, em 2003. Daí para frente, muitas empresas começaram a desenvolver APIs. Tá? Então, Skype, Google, Flickr, Yahoo, em 2005 tiveram 105 APIs novas. E esse número foi crescendo ano a ano. Esse último dado que a gente tem aqui é de 2010. E olha quantas APIs temos implementadas. Isso as públicas. Tá? Então, é um diferencial de mercado? Sim. Imagina, você tem um aplicativo, tá, que roda na web, roda na nuvem, e gera dados o tempo todo. Você abre a API para terceiros desenvolver aplicativos para você. Certo? O Twitter é o Twitter por conta disso. Já notaram que muitos dispositivos móveis, o melhor cliente de Twitter não foi o Twitter que desenvolveu? Mas o Twitter está lá. É o mesmo Twitter. Então, o usuário do Twitter está presente no dispositivo móvel e ele tem opções de escolha porque tem N clientes. Por quê? Porque tem o Web API. Se não tivesse, ele não faria isso. Mesma coisa acontece com o Facebook, mesma coisa com o Flickr. Esses grandes serviços sempre têm um API por trás. Tá? Como é que eu escalo isso? Windows Azure. Beleza? Só o Windows Azure? Não. Uma plataforma de cloud computing. Hoje aqui a gente vai focar em Windows Azure, tá? E a integração dele com o Visual Studio. Beleza? Então, eu consigo fazer com que, por exemplo, um serviço meu vire um Twitter da vida, que tem milhares ou milhões de requisições por segundo. Beleza? E isso tem que ser suportado. Beleza? Eu não posso deixar o meu smartphone balear porque o serviço está fora. E acontece, muitas vezes. Os caras têm um know-how muito grande em entregar esse tipo de experiência. Tá? A IP deles funciona muito bem. E mesmo assim, às vezes capota, né? Às vezes cai. Por quê? Porque é muito difícil escalar num cenário muito grande. E a nuvem está aí para ajudar a gente nesse sentido. Tá? Muita gente usa o Web API em plataformas da nuvem, como a Amazon, como a Azure, etc. No Windows 10 a gente tem algumas opções. Tá? Os novos serviços do Azure
tem alguns que facilitam essa implementação. A gente tem Virtual Machines, que faz com que o Azure seja um IaaS, uma infraestrutura as a service. Você tem serviço de Big Data, onde não está disponível ainda para o público, mas está sendo desenvolvido e está em fase de teste Hadoop dentro do Azure. Tem o Cloud Service, que já é um serviço antigo, que você consegue criar máquinas virtuais, instanciá-las em tempo de execução, e à medida que você for escalando o seu serviço, ele ser detectado automaticamente, você cria novas instâncias e escalar o seu serviço de forma contínua. Tá? Então, não preciso comprar mais um servidor. Eu vou lá, dou um clique e aquilo ali sobe para mim. Ou então, programaticamente, ele detecta que o processamento está muito alto, chegou em 90%, por exemplo, e ele instancia mais uma máquina para dar mais vazão ao serviço. Tá? Media Service, que vai entregar serviço de streaming, tá? Isso aqui é novo também. E o grande destaque aqui de hoje é o Websites. Tá? Com Websites, eu consigo ter a mesma experiência de web hosting, só que na nuvem. Beleza? Eu consigo ter um deploy facilitado por dentro do Visual Studio, a gente vai ver como funciona. Eu consigo publicar isso via FTP, eu consigo publicar isso dando um check-in no TFS, eu consigo publicar isso dando um commit no Git. Está tudo integrado dentro do Azure. Beleza? Eu tenho como rodar o quê? .NET e tenho como rodar PHP por padrão. Eu tenho storage de 1 GB para utilizar localmente. E eu tenho também possibilidade de conectar isso a um banco de dados. Beleza? Seja um banco de dados fora da nuvem ou um banco de dados SQL Azure, por exemplo. Tá? Então, é muito fácil utilizar websites. Na apresentação, eu vou mostrar como publicar... Aliás, qual a forma de deploy do Windows Azure. Eu tenho publicar via Visual Studio, TFS, Git e FTP. São as básicas. Beleza? Eu posso integrar isso com integração contínua própria? Posso. Isso aqui já é integração contínua, tá? TFS Git. Está aqui dentro. Beleza? Eu dou um check-in, aquela Luísa passa por um processo e cai lá e é feito o deploy na aplicação. E a aplicação está rodando. Beleza? Isso está pronto. A infraestrutura eu não preciso mexer em nada, só configuro lá e está funcionando. Beleza? Hoje a gente vai se concentrar no criação de websites e deploy através do Visual Studio. Beleza? Aqui, vamos ver uma demonstração de criação de website. Eu tenho o portal do Azure. Beleza? Quem já conhece o portal do Azure? Quem já conhece o portal novo do Azure? Quem conhecia o antigo? Quem acha que melhorou? Quem quer matar o Silverlight? Opa! Que é isso, novinho? Que é isso, novinho? Então, o portal do Azure ficou bem facilitado, tá? Eu consigo criar instâncias de vários serviços aqui com alguns cliques, beleza? Eu estou selecionando aqui websites, que é o que a gente vai usar. Eu já tenho um aqui funcionando, porque caso não funcione, eu já tenho pronto. Então, eu tenho aqui New. Ele vai abrir o website aqui, ó, Quick Create, e eu posso criar um website por aqui, beleza? O processo que eu usei, a internet está lenta pra caramba, eu testei antes, eu vou adiantar por aqui. O processo é bem simples, eu vou criar um website, então, clico aqui, ou então clico aqui em New, ele vai para essa tela aqui, onde eu vou digitar uma URL padrão, que não pode ser uma que já exista, obviamente, então eu coloco alguma coisa aqui que não exista, e aí eu posso escolher a região que eu vou me cadastrar, tá? Que região é essa? Onde tem o data center do Azure que vai poder atender, beleza? Então tem vários pontos do planeta tem data centers específicos, tá? No Brasil ainda não tem, beleza? Mas tem alguns que são próximos, como tem na América Central e tem nos Estados Unidos. Tem 2 nos Estados Unidos, 3. Então o que acontece? Eu posso também dizer aqui qual é a inscrição que eu quero utilizar. Tá? Então eu tenho várias assinaturas do Azure, eu posso utilizar essa daí, beleza? Feito isso, ele vai me direcionar aqui para uma outra página onde eu vou dizer se eu quero criar ou não um database. Eu disse que sim, eu quero criar um database, e eu coloquei aqui string conexão, que eu vou usar. Então veja que o processo é bem automático, né? Você vai só digitando o que realmente precisa e acabou, você configura muita coisa. Feito isso, eu vou dizer qual é a região também da database. É importante que a database esteja perto, uma região próxima, para poder a comunicação fazer melhor, tá? Porque senão ele vai ter uma latência muito grande de rede e não é interessante. Beleza? Então, feito isso, eu vou digitar aqui o nome da base, dizer que eu quero uma nova instância do SQL Server, quer dizer, no meu caso é o SQL Azure, que vai subir aqui. Eu vou ter o login, password e acabou.
Se eu quiser configurar mais coisas, eu clico aqui, mas não é o caso. Beleza? Avancei. Ele vai adicionar aqui uma instância do website, vai colocar o status de criando, e aqui embaixo você vai ver o status sendo atualizado tempos em tempos. Então ele está criando aqui automaticamente já o website e a base de dados. Legal, né? Então, com alguns cliques eu já crio os dois. Beleza? Feito isso, eu já tenho aqui a instância criada. Então, quando ele terminar de criar, eu só clico em cima dele, ele vai me dar essa tela aqui. Essa tela é uma tela muito importante na administração de um website. Por quê? Porque aqui eu tenho relatórios de CPU. Então, eu tenho os picos de CPU todos no gráfico, tá? Que é esse carinha aqui. No meu caso, não tem nada aqui porque está recém-criado, né? Tenho data in, que é os dados que entraram. Data out, que é os dados que saíram. Então, o throughput de dados ele tem entrada e saída. O que é cobrado? Muito importante isso. É só o de saída. O input não é cobrado. Então, o que o Azure exporta para você, você pode visualizar cobrado como transação. Beleza? Em alguns serviços. O data in não é cobrado. Ok? Nesse caso aqui, está tudo dentro de um pacote só. Então, você já tem todo o pacote de dados, transferência e tudo. Beleza? E, inclusive, é bem barato. Coisa de R$ 9,90 você compra uma instância small de website. Tá? Se você quiser uma coisa mais rebuscada, você aumenta. Isso aí. Beleza? Eu tenho aqui HTTP server erros. Ou seja, se estourou um exception lá dentro do servidor, não foi tratado, mostra aí também. E quantos requests foram feitos? Isso aqui é bem importante, né? Saber se a minha aplicação está precisando aumentar ou não. Então, se estiver lá no pico, é bom eu começar a pensar em aumentar, colocar mais instâncias, fazer um load balancer, etc. Beleza? Aqui embaixo eu tenho um overview da utilização. Tá? Então, horas de computação. Eu tenho também outros relatórios aqui que não estão sendo mostrados. O principal aqui, que a gente vai ver, eu tenho setup por TFS, por Git, e aqui eu tenho download publish profile. Esse download publish profile, ele me dá um arquivo de configuração para eu usar no Visual Studio para eu poder fazer o deploy através do Visual Studio. Legal? Então, eu não preciso configurar o Visual Studio para fazer isso. Ele me dá o arquivo e eu importo. Acabou. Vai funcionar. Beleza? Como é que funciona isso? Então, vamos ver aqui. Como a gente faz o deploy no website, recuperando dados com múltiplos formatos, realizando o CRUD básico com o Web API e consultando via OData. Quem já ouviu falar de OData? Pouca gente, né? OData é um protocolo de comunicação de dados, tá? Ou seja, eu consigo consultar dados com facilidade, beleza? Então, eu consigo fazer consultas, como eu faço em SQL, por exemplo, colocando filtros a partir de uma URL. Eu vou mostrar como é que funciona, vai ficar mais claro isso aí. Beleza? Então, vamos lá. Se eu quiser importar aqui o meu profile, eu venho aqui em Publish. Já tem um API aqui criado, tá? Então, botão direito aqui. Publish. E eu posso vir aqui, import. No import, eu tenho vários aqui, Um deles é o VS Summit. Beleza? Eu importei, ele vai vir para cá com todos esses dados configurados já, Tudo isso aqui. Beleza? Não preciso fazer muita coisa. Eu vou dizer aqui, se eu quero qual tipo de configuração, se tiver várias aqui, eu posso selecionar. No meu caso é release, porque eu estou liberando a versão. Beleza? E eu posso também dizer aqui qual é a string conexão que eu vou usar. Aqui a string conexão já vem, porque como eu criei a base também junto com o website, ele já me dá aqui, a string conexão e a senha está aqui, para todo mundo ver. E eu consigo dizer que quando eu fizer o deploy, ele deve implementar, aliás, fazer o replace do que está aqui na string conexão no webconfig. Então, ele vai trocar a string conexão e fazer o deploy com um config novo usando essa string conexão aqui. E aqui, como eu usei Code First no API, ele já vai rodar o Code First automaticamente. Beleza? Então, eu não vou publicar, porque senão vai demorar muito. E o que é que a gente tem aqui? Né? No controller, a gente tem... Tá dando para ver aí? Tá, né? Eu vou fechar todo mundo. Assim. Notem que eu gerei automaticamente esse controller, tá? Eu gerei a partir do template scaffold. E esse cara aqui, ele já vem pronto para fazer o CRUD básico, beleza? Eu tenho aí um produto, tá? Ou seja, products controller. Eu vou acessar isso a partir de products. E eu tenho get
get. Esse get aqui vai recuperar um, esse get aqui vai recuperar vários, tá? Esse aqui, put, o que é put? É um update. Tá? Então, quando eu fizer um update, eu vou ter que mandar um ID e eu tenho que mandar um produto no corpo da mensagem. Beleza? Como se fosse um formulário, se eu tivesse submetendo um formulário. Aqui o post é exatamente uma submissão de formulário. Não tem ID porque eu estou criando um novo, óbvio. E aqui eu tenho o delete, que eu passo só o ID e ele vai deletar aquele cara. Beleza? Então é bem simples, né? Notem que ele é, inclusive, mais fácil de se implementar do que uma página com ASP.NET MVC. Beleza? Porque eu não tenho view, não tenho essas coisas. Beleza? Então aqui eu vou retornar uma lista de produtos. Beleza. DB products as queryable. Acabou. Não preciso de mais nada. Beleza? Get. Aqui eu vou dar um find pelo ID. Se for nulo, eu vou dar um response dizendo que o cara não existe. Ou seja, HTTP status code not found. Ou seja, vai dar um HTTP 404 para o cara. Porque isso não existe. Fala aí. Não. Por quê? Para facilitar ainda mais a vida do programador, a Microsoft fez o seguinte. O get, aqui é padrão. Tá? Então eu tenho uma convenção no ASP.NET MVC e no API, dizendo que o que for get é do verbo get. Né? Faz sentido. O que for put é do verbo put. Tá? O que for post é do verbo post. E o que for delete é do verbo delete. Então não precisa especificar. Beleza? Eu posso especificar também? Posso. Eu posso chegar aqui e dizer aqui, ó. Accept verbs get. Então ele vai funcionar com put e com get. Mas o meu URL não vai ficar product, não vou ter nenhum. Não, é sempre o mesmo URL, porque você está se referindo a sempre à mesma entidade. Beleza? O serviço REST funciona assim. Você tem entidades de dados. Quem é que identifica isso? O RI. Tá? Que é Unified Resource Identificator. Ou seja, ele é o identificador geral daquilo ali. Eu quero produto, barra product. Eu quero cliente, barra cliente. Beleza? Então, o que acontece? Eu tenho aqui toda a implementação. Aqui, se eu quiser, ele valida o model state, vê se está válido certinho, coloca ele para estado modificado e dá um save changes. É só isso. Tá? Eu não preciso de muita coisa. Tá? É bastante simples mesmo. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou requisitar a URL. Deixa eu abrir aqui. Ver se a internet ajuda. Nota que ele está carregando aqui. Ele vai carregar o relatório para mim. Pronto. Carregando. Ó, o pico de dados aqui. Ó. O relatório é assim que funciona. Tá? E aqui, deixa eu ver se está aqui. Eu tenho a URL do site. Tá? Que é vssummit.azurewebsites.net. Vou clicar nele. O Internet Explorer está rápido. Vamos usar outro browser, né? Minha máquina está lenta mesmo. Tira a foto. Aqui. P Products. Está até aqui. Beleza? Quando eu fizer isso, ele vai recuperar os dados a partir da URL. Beleza? Ele vai recuperar os dados, sim, beleza, recuperou os dados. Mas que formato é esse? XML. Por quê? Porque se você notar aqui, você vai observar, não sei se dá para ver. Deixa eu dar um F5. Ó, o get, ele tem aqui aqui, accept. Dentro do accept dele tem aqui, ó, text HTML, vírgula, application barra XHTML mais XML, vírgula, application barra XML. Ou seja, eu posso aceitar qualquer tipo desses formatos aqui. Beleza? Qual é o formato que ele entende? Ele tem XML, beleza, ele devolve XML. Beleza? É assim que funciona. Ok? Tá, beleza. Então, se eu quiser fazer uma requisição via JSON, como é que eu faço? Eu vou usar uma ferramenta aqui chamada Fiddler. Não sei se alguém conhece Fiddler? Conhece? Boa.
uma ferramenta muito boa para fazer esse tipo de requisição. Tá? Então, aqui eu vou... copiei só a URL para cá, tá? E vou colocar aqui, ó, content type. Eu podia botar accept também, tá? Ele aceita os dois. Application JSON. Beleza? Quando eu der um get aqui, mandar executar, ele vai me devolver aqui, ó, um outro formato, só que veio JSON. Tá aqui. Beleza? Eu quero ver o formato disso, como veio realmente para mim, o texto. Vem aqui em raw, ele mostra para mim, ó. Aqui é o cabeçalho, certo? E aqui é o corpo da mensagem, que veio em JSON. Nota que essa API ela só retorna produtos relacionados a Coca-Cola, né? Coca-Cola em lata, Coca-Cola 2 litros, Coca-Cola 1 litro. Cara meio viciado em Coca-Cola. Beleza? Então, com o Fiddler eu consigo criar requisições e fazer o teste da Web API na hora, tá? Eu quero o XML agora. O que é que eu faço? Application, aqui, XML. Executar. Ele até mudou o formato do ícone aqui, ó. Ele veio XML agora. Raw. Aqui, ó. Array, bababá, esquema. Vê que é bem mais... vem bem mais dados, né? Ele é mais demorado para chegar, demora para carregar, etc. Eu quero fazer agora o quê? Eu quero inserir um produto novo. Como é que eu faço? Put? Inserir. Inserir é o quê? É um post. Então muda aqui, ó. Post. A mesma URL, tá? Não muda. Eu vou dizer que o content type dele é JSON, certo? Application JSON, tá aqui. Ok? E eu vou ter que dizer também qual é o JSON que a action tem que ler para inserir o dado. Beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou filar daqui e vou ver como é o produto, que eu não me lembro mais. Beleza. ID, name, quantity, price. Ok? Então, eu vou fazer aqui. ID não tem, né? Name. Botar Pepsi. Você nem escrever Pepsi. Price. Vou ter um real. Desvalorizado o negócio, né? Quantidade. 0. Não tem nada na minha geladeira chamado Pepsi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou submeter... Olha que eu estou colocando exatamente os mesmos nomes, tá? Então, o nome que está aqui, ó, name, quantity, price. Beleza? É o nome que está aqui. Name, price, quantity. Então, está na ordem diferente. Beleza? Então, eu vou dar um post usando o quê? Application JSON. Vou executar. E... rezemos. Nossa, tá lenta a internet. Não foi. Processando ainda. Vamos, internet. Foi. Ó, ele deu o status 201, que foi o quê? Criado. Beleza? Ou seja, tem um status de HTTP de criado. Então ele já mandou aqui, 201. Não é 200 de ok, é 201 de criado, veja bem. Tá? Então, o que é que ele criou? Ele não me disse, né? Quer dizer, disse sim. Aqui foi o que ele enviou. E aqui, ó, eu posso ver o que ele retornou para mim, ó. Retornou o quê? Pepsi, quantity 0, price 1 e o ID 13, que é o ID que ele criou lá na base. Se eu requisitar isso aqui lá pelo browser, eu vou ver que o danado deve estar lá embaixo. Aqui, ó, Pepsi. Dá pra ver aí? Ou seja, eu criei um carinha chamado Pepsi. Legal, né? Como é que eu faço para recuperar só a Pepsi? Qual é o ID dele? 13? Barra 13. Acabou. Eu recupero a Pepsi. Só que é post? Não, né? É get. E aqui não existe, né? Isso aqui. Então eu mando arrancar. Beleza? Então, executar. Ele retornou aqui somente um, que é a Pepsi. Tá aqui, ó. Legal, né? Beleza. Isso está funcionando onde? Cara, tá no Azure, ó. Tá lá já. Tá funcionando. Beleza? Como é que eu faço para alterar o dado? Não é post, né? Agora é put. Exatamente. Puts. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar a quantidade, eu comprei mais, botei 15 latinhas de Pepsi lá. Beleza? Estou passando aqui, ó. Lembrando, tem que passar na URL o ID, para identificar quem eu estou alterando. E aqui é o corpo da mensagem dizendo o que vai ser alterado. Beleza? Então eu vou executar. E deu pau, erro 400. Erro 400 é bad request, ou seja, tem alguma coisa errada. Exatamente. Eu fiz alguma merda.
que eu não vou dizer o que é aqui, que a gente não vai perder tempo. Beleza? Então, o put, confia em mim, tenham fé que funciona. Beleza? E nota que ele já deu o erro aqui, ó. Não foi erro 404, foi erro 400. Por quê? O request está mal formado. Beleza? Eu errei em algum momento aqui alguma coisa. Tá? Que pode ser isso aqui, ó. Aqui, name prime, taradão, 13, Pepsi 1, taradão. Deve ser isso. Ah, não é isso. O ID tem que estar no código. Verdade. Boa. 13. É isso aí. Beleza? Não é? Não, errei ele também. Só que ele bate, ele faz a verificação. Vou mostrar o código aqui para vocês. Tá aqui, cadê o put? Ele valida. Se ID é igual a ID do produto, aí entra. Se não, ele vai dar bad request. Sacou? Legal, né? Então, quando eu der o submit aqui, ele deu 200, ó. Significa que, ok, beleza. E aqui tem um cara que foi alterado. Raw. Ele não manda nada de volta porque ele só fez uma alteração. Ele não criou ninguém. E será que ele alterou mesmo? Vamos fazer a requisição aqui novamente. E aqui, ó. 15. Maravilha, né? Tranquilo? Eu não quero mais Pepsi. Eu quero agora apagar ela. O que eu faço? Delete. Eu não preciso de nada disso. Ele já me informa que o delete não tem corpo de mensagem, então eu posso apagar. Quem? O 13. Beleza? Então eu posso executar. E ele vai dar um status de HTTP 200, e ele vai me devolver o JSON. Que JSON é esse? O JSON do que foi alterado. Ele deleta e devolve para mim o que foi alterado. Tá? Se eu for lá requisitar novamente, aqui, vai ver que não tem mais Pepsi. Eu apaguei. Beleza? Aí, beleza. A gente já entendeu como funciona. Tem get, post, put, delete. Como é que funciona o OData? Aqui eu posso fazer consultas baseadas no que eu quero. Por exemplo, eu dei um top 1 ali. Tá dando para ver? Aqui, ó.